A jovem entrega uma encomenda e recebe um convite surpreendente do milionário. O dia estava nublado em São Paulo, mas isso não impediu Isabela Santos de acelerar sua bicicleta, cortando o trânsito caótico da cidade. O sol tímido mal iluminava as ruas, mas a pressão pela entrega fazia sentir o calor ardido da ansiedade. Áudio de notificações pipocava em seu celular com cada nova mensagem sobre a saúde de sua mãe, numa batalha que se arrastava há meses. A cada entrega, a esperança de conseguir dinheiro para medicamentos e consultas aumentava. O ruído digno de uma metrópole envolvia Isabela enquanto ela finalizava a entrega de um elegante relógio de luxo em uma das avenidas mais ricas da cidade. Chegando ao local, sua respiração se prendeu ao ver a fachada imponente do prédio. Mármores e vidros refletiam o céu cinzento, enquanto a segurança meticulosa exigia identificação. Em um instante, a jovem se viu diante de um homem charmoso e bem vestido, que exalava uma aura de mistério. Era Rafael Montenegro, um dos homens mais ricos da cidade, com uma história cercada de escândalos e silêncios que suscitavam murmúrios. "Você é a entregadora?" questionou ele, olhando para o relógio impecável que carregava, como se o objeto pudesse revelar mais do que parecia. Um mal-entendido inicial fez com que Rafael, encantado pelo jeito audacioso de Isabela, a convidasse para acompanhá-lo em uma viagem de negócios a Gramado. "Minha assistente não pode ir, e eu precisarei de alguém que faça anotações." Isabela hesitou. Era uma proposta inusitada. Ela sabia que esse mundo era repleto de ostentações e segredos. E no íntimo, sua carreira nas entregas era uma armadura contra as superficialidades que a elite parecia oferecer. Mas a necessidade a empurrou adiante, e ela fez questão de estabelecer suas condições: segurança, contrato e um adiantamento que cairia como um alívio financeiro imediato. Assim que aceitou, um universo de glamour e excessos se abriu diante dela. Em ambientes requintados e conversas repletas de referências a marcas e destinos, Isabela começou a se moldar. Sua ousadia era agora uma ferramenta, e aos poucos ela passava a enxergar a si mesma como mais do que uma mera entregadora. O toque suave do vinho, a textura das roupas que nunca havia imaginado usar, tudo ali a fazia sentir-se viva de um jeito diferente. Rafael, por sua vez, parecia ver além da jovem do dia a dia, despertando nela algo que jamais pensou que existisse: confiança. Contudo, quando cochichos sobre seus investidores mal-intencionados começaram a chegar aos seus ouvidos, Isabela não hesitou. Com astúcia, ela começou a ajudá-lo a navegar pelos desafios do mundo dos negócios. O que começou como uma relação de trabalho, logo se transformou em algo mais. Eles compartilhavam olhares que diziam mais que 1000 palavras, e as conversas banhadas a risadas tornavam-se cada vez mais frequentes. Mas a sombra do passado de Rafael o seguia como um fantasma. E quando os segredos começaram a emergir, Isabela se viu no centro de um dilema. Seria sábio arriscar seu coração em um romance que poderia não apenas desestabilizar sua vida, mas também a de Rafael? O relógio de luxo que entregou no início daquela jornada agora parecia simbolizar como o tempo era precioso e fugaz. Um caminho claro se mostrava à sua frente, mas a escolha era tudo menos simples. O que ela decidiria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E, já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O que Isabela decidiu naquela tarde quente e abafada em Gramado parecia mais simples do que realmente era. O sorriso de Rafael e os momentos que passaram juntos tinham-lhe entrado na pele de uma forma que parecia inabalável. Mas enquanto ela se divertia em uma festa luxuosa, cercada por pessoas que, ao contrário dela, nunca conheciam a verdadeira luta da vida, uma sensação estranha começou a crescer em seu peito. Algo não estava certo. A música alta pairava no ar, misturando-se com risadas e sussurros. Mas a vibração não conseguia dissipar o nó de ansiedade que se aperfeiçoava em seu estômago. No fundo, Isabela sentia que o mundo glamouroso ao seu redor era como uma máscara. Uma máscara que a qualquer momento poderia cair e revelar algo muito mais opressivo. Após alguns drinks e algumas conversas superficiais, Rafael se afastou momentaneamente. Isabela aproveitou a oportunidade para respirar um pouco. Era quando viu um grupo de homens em um canto, sussurrando entre si. O tom de voz deles era baixo, mas ela conseguiu escutar algumas palavras. Investigação. Coisas sujas. Não sabemos se ele pode. O coração dela disparou. O olhar dela se prendeu em Rafael, que estava agora longe, conversando amigavelmente com um homem de aparência nervosa. A fisionomia dele gritava preocupação. De repente, um grito cortou o ar. A polícia! Aquelas palavras pareciam ecoar enquanto o pânico começava a se espalhar como fogo. As pessoas começaram a correr, algumas esmagadas pela pressa de escapar. Isabela, paralisada, sentiu que o chão sob seus pés tremeu. O que realmente estava acontecendo? Como isso poderia envolver Rafael, o homem que a havia tirado do fundo do poço da sua vida cotidiana? Ela se lançou ao meio da confusão, tentando reencontrar Rafael. "Rafael!" gritou, mas a voz dela mal foi ouvida em meio ao alvoroço. O desespero a rodeava. Rostos conhecidos se misturavam ao medo desconhecido. O que ela não percebeu, porém, foi que o homem nervoso, com quem Rafael conversava, se aproximou dela. "Você tem que ir." Ele a puxou para um canto, a expressão tensa. "É grave. Ele não é quem você pensa que é." As palavras dela foram como um soco no estômago. Queria questionar, protestar, mas nada saiu. O homem continuou. "Ele está envolvido em algo muito maior do que você imagina. A polícia não está atrás dele por acaso." A confusão dela se transformou em desespero. "Mas eu confio nele." Ela tentou argumentar, mas seu coração já sabia que a realidade estava desmoronando. Rafael, o homem que moldou sua visão de si mesma, agora se tornava uma sombra de dúvida. Somente quando avistou Rafael, sendo cercado por 2 policiais, é que o medo a atingiu. Com toda a força. Ele estava sendo arrastado. Suas palavras pareciam ardentes e apressadas, mas todos se afastavam dele, cercados pela aura de autoridade. "Isabela, me ajuda!" Ele gritou, mas o nó na garganta dela começou a crescer. O que estaria acontecendo? Ela agora estava diante de uma escolha: fugir e se proteger, ou enfrentar a verdade que nem mesmo ela queria acreditar. A máscara poderia ter sido rasgada, mas as consequências poderiam ser ainda mais devastadoras. O que realmente estava acontecendo? As perguntas reverberavam em sua mente, enquanto as luzes da sirene começavam a cortar a noite. E pela primeira vez, ela não sabia quem era o verdadeiro Rafael Montenegro. Isabela ficou paralisada ao ver Rafael sendo arrastado pelos policiais. O ar que entrava em seus pulmões parecia pesado como chumbo. "Rafael!" ela gritou pela última vez. Mas a multidão se abalava ao seu redor.
Os rostos se tornavam borrões. Um medo profundo cravava-se em seu coração, como uma âncora submersa, e ela não sabia se deveria fugir ou lutar. Mas foi naquele caos que a realidade ficou ainda mais turva. O homem nervoso que a havia puxado para o canto reapareceu, seus olhos transmitindo uma urgência que gelava a espinha de Isabela. Escute, ele está em perigo. Você precisa saber a verdade, disse ele, quase sem fôlego. Ela olhou para ele, os lábios tremendo, repleta de confusão. O que você está falando? O que está acontecendo? O homem hesitou, como se as palavras quisessem escapar dele. Ele finalmente se decidiu. Rafael não é apenas um empresário. Ele está infiltrado em um esquema muito pior. Ele faz parte de uma rede criminosa. Não é só um investidor. Ele está lavando dinheiro. A revelação foi como um soco no estômago. Isabela se sentiu desorientada, a informação se enraizando em sua mente. Rafael, o homem que havia feito acreditar que ela era capaz de mais, agora se revelava como um vilão em uma trama obscura. Não pode ser! Ela quase gritou, mas sua voz saiu como um sussurro trêmulo. Você está mentindo! Eu juro! Ele insistiu, os olhos cheios de intensidade. A polícia recebeu informações concretas. Ele está mais envolvido do que você imagina. Se a captura dele ocorrer e você estiver ligada a isso, será você quem vai se queimar. O desespero dela se misturava a um medo crescente. Era difícil processar a ideia de que Rafael poderia ser alguém tão desprezível. Mas o que ela não percebeu era a movimentação da multidão, que parecia voltar-se para ela. Os murmúrios se intensificaram. Quem é aquela garota? Ela deve saber de algo. Os olhares se voltaram para sua direção. O medo dos outros só aumentava sua própria ansiedade. Você precisa ir agora, antes que seja tarde. Eu vou tentar distraí-los, disse o homem nervoso, mas ela sabia que o tempo estava se esgotando. Enquanto ele se afastava, com a determinação de alguém que sabia que estava lutando contra um gigante, Isabela sentiu uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. Era agora ou nunca, e ela precisava encontrar Rafael. A pressão em seu peito pulsava, mas uma força desconhecida a impulsionava a seguir adiante. Ela correu entre as pessoas que escapavam da festa, o chão balançando debaixo de seus pés. O caos tornava-se um emaranhado de sons, gritos e sirenes. Ao avistar Rafael, agora cercado por policiais, seu coração se partiu. Ele a olhou, os olhos desesperados, mas naquele momento alguém começou a gritar. Ele tem um código. E a confusão se intensificou ainda mais. Isabela se lembrou das mensagens que chegavam a seu celular durante o dia sobre sua mãe. A luta dela parecia tão insignificante agora, em contraste com o que Rafael estava enfrentando. A dúvida lhe consumia, mas uma coisa estava clara. Ela não poderia deixar Rafael ser levado sem lutar. A adrenalina a guiou até ele. Isabela, você precisa ir, ele gritou, os olhos fixos nos dela com uma mistura de amor e medo. Ela hesitou, engolindo em seco o nó que se formava em sua garganta. Não, o que está acontecendo, Rafael? Eu confio em você. Mas antes que ele pudesse responder, uma explosão repentina de luz cortou a noite, iluminando a cena. Um lolô alado sobrevoava o local, e em instantes um grupo de homens armados surgiu, com faces cobertas, fazendo o caos parecer uma cena de filme. A multidão gritou, e a tensão pairava no ar como um manto pesado. Vamos! Um deles gritou, e o pânico se alastrou. Isabela sentiu o mundo girar, a realidade despedaçando-se. Olhando para Rafael, a pergunta se desenhava em seu olhar. Quem você realmente é?
O peso da revelação ecoava ao seu redor, enquanto o cenário se tornava cada vez mais caótico. O chão sob seus pés parecia tremer, e ela se questionava se ainda conseguia enxergar a verdade através de tantas mentiras. Era um momento decisivo que ela jamais poderia imaginar. E assim, enquanto luzes e gritos envolviam a cena, o que era uma simples entrega transformou-se em um pesadelo que apenas começava. A certeza da verdadeira face de Rafael pairava no ar como um mistério sombrio, e Isabela manteve a respiração presa, esperando que, ao final, aquele raio de luz renovasse sua esperança ou a verborrágica decepção. O que você vai fazer agora? A voz da dúvida ecoou em sua mente. Isabela ficou paralisada ao ver Rafael cercado pelos policiais. O ar parecia pesado, um manto de medo a cobrindo. Rafael! Ela gritou novamente, mas a multidão a empurrava, tornando-se um borrão em seu campo de visão. As sirenes cortavam a noite. Cada som soava como uma batida de tambor em seu coração acelerado. Ao olhar para ele, os olhos de Rafael brilhavam com uma mistura de desespero e amor. Mas o caos à sua volta crescia, ameaçando engoli-los. A cena estava prestes a descambar. Isabela fez um movimento impulsivo e começou a correr em direção a ele. Isabela, você precisa ir! Rafael gritou, sua voz carregada de uma urgência que fazia seu coração acelerar ainda mais. Não, o que está acontecendo? Eu confio em você. Mas antes que ele pudesse se explicar, a explosão de luzes iluminou a festa. A multidão começou a gritar, e entre os rostos apavorados, Isabela viu o homem nervoso que havia tentado avisá-la. Ele estava vindo em sua direção, o pânico estampado em seu rosto. É uma armadilha. Você precisa saber a verdade. E antes que ela pudesse responder, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma porta nos fundos se abriu, e mais homens armados entraram no salão. Ufa! Mas não eram apenas ladrões comuns. Eram policiais disfarçados, claramente em busca de Rafael. A confusão aumentou, e a sensação de urgência tornou-se insuportável. O homem nervoso a puxou para perto, seus olhos arregalados pela adrenalina. Ele não é só um lavador de dinheiro, Isabela. Não é isso. Ele é um agente secreto. As palavras dele se cravaram em sua mente como facas. O quê? Como assim um agente secreto? A confusão se multiplicou em seus pensamentos. Isabela mal teve tempo de processar isso antes que ele continuasse. Sim, ele estava infiltrado entre os bandidos. A polícia não está atrás dele por acaso. Eles precisam de mais provas para uma operação maior. A festa era o ponto de encontro. O mundo dela virou de cabeça para baixo. A realidade estava se despedaçando. E, ao mesmo tempo, o que ela pensava saber a respeito de Rafael não fazia sentido algum. Ele era um agente ou era um criminoso? Um misto de luz e sombra, como um personagem de filme. E mesmo assim, ela sentia um calor no peito. Uma ligação que um simples rótulo não poderia quebrar. No meio disso tudo, Rafael gritou novamente. Isabela, confie em mim. Preciso que você me ajude a sair daqui. Era um pedido desesperado, mas na mente dela, a dúvida já se instava como uma serpente, se contorcendo. Ela olhou para ele, mais uma vez, em busca de alguém que havia se tornado tão familiar em tão pouco tempo. Mas a situação era uma corrida contra o tempo. A pressão aumentava, e alguém gritou. Ele está tentando fugir. A multidão começou a empurrar na direção de Rafael. Isabela sentiu que precisava agir. Rafael! Ela gritou mais uma vez, sua voz carregada de uma mistura de medo e determinação. Vamos sair juntos.
Eu não vou te deixar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, um estalo ecoou pela festa. Uma explosão ruidosa fez os copos quebrarem. Uma parte do teto desabou e a luz foi tragada por um caos denso. Isabela se viu caída, cercada por fumaça e gritos. Sentiu a mão fria de Rafael segurando a sua, puxando-a para longe da destruição. Ao seu lado, o homem nervoso, que agora parecia um aliado, estava tentando construir uma rota de fuga em meio à confusão. E enquanto a fumaça se dissipava, a cena começou a clarear, revelando algo que ninguém esperava. Ali, no meio do caos, um dos homens armados se virou e quando seu rosto ficou visível, Isabela congelou. Era alguém que ela conhecia. Seu pai. O homem que havia desaparecido anos atrás na vida dela, agora estava de pé, preparado para prender Rafael. O que você está fazendo aqui? Isabela sussurrou, o choque se propagando como uma onda. O tempo pareceu parar. A confusão no ar, as sirenes ao fundo. Tudo se misturava com a sensação de que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Mais uma vez, alguém estava mentindo, e a verdade, essa verdade, poderia ser mais devastadora do que qualquer uma das mentiras. O mundo girou. Isabela não sabia o que pensar. A conexão entre ela e Rafael desmoronava em frações de segundo. E enquanto suas mãos se separavam, a pergunta ecoou em sua mente. Quem é realmente Rafael Montenegro? Isabela ficou paralisada ao ver seu pai diante dela, a confusão tornando-se ainda mais intensa. A mistura de sentimentos era avassaladora. Pai, o que você está fazendo aqui? Sua voz tremia, não acreditando que aquele homem que havia desaparecido anos atrás estava agora bem ali, no meio de toda a confusão. Os olhos do homem mostravam uma urgência desesperada. Isabela, não há tempo para explicar. Você precisa sair agora. Ele gesticulou para que ela se movesse, mas sua mente girava, tentando entender o que estava acontecendo. Rafael, que estava ali ao lado, parecia uma sombra, seu olhar confuso e perdido. Ele não é o que você pensa, Isabela. O pai disparou, a voz tensa. Não confie nele. Rafael está envolvido em algo muito maior do que você imaginou. As palavras dele eram como explosão. Cada sílaba reverberava em sua cabeça. Como você sabe disso? Isabela perguntou, sua dúvida transparecendo. O que ela estava ouvindo parecia um filme de terror, e ela era a personagem central, assistindo tudo despedaçar. Antes que o pai pudesse responder, um estrondo profundo interrompeu o diálogo. Um pedaço do teto desabou, e os homens armados começaram a avançar, gritando ordens. O que está acontecendo? Isabela gritou, a adrenalina correndo em seu corpo. Desesperada, ela olhou de um rosto para outro. Rafael, com aquele olhar que misturava amor e medo, parecia querer se explicar, mas a situação fugia do controle. Isabela, escuta. Eu estou aqui para te proteger, ele exclamou, mas as palavras de seu pai ecoavam mais alto em sua mente. Eu sei que posso confiar em você, Rafael, mas você precisa me dizer a verdade agora. Isabela, a voz do pai soou intensa. A polícia não está apenas atrás de Rafael. Eles estão armando um cerco para prender uma rede criminosa. E por algum motivo, ele está no meio disso. Uma rede que envolve pessoas muito perigosas. Aquelas palavras cortaram o ar. A cada momento, a realidade a envolvia com suas garras afiadas. Isabela olhou em torno. As pessoas corriam. Os gritos aumentavam. A sensação de traição a aninhava como um cobertor pesado. Rafael, é verdade? Você está enredado nisso? Sua voz quase saiu como um sussurro, mas a intensidade era palpável. Rafael hesitou.
O olhar em seu rosto passava de confusão para uma intensidade angustiante. Isabela, deixa eu explicar. Eu estava infiltrado para coletar informações. Os policiais começaram a cercá-lo, e o homem nervoso, que a havia alertado antes, se lançou para a frente. Isabela, siga-me, é uma armadilha! Ele gritou, segurando-a com firmeza. Desesperada, ela olhou para Rafael mais uma vez, procurando por uma resposta, qualquer coisa que a fizesse acreditar que ele não era um vilão. Mas enquanto ela o encarava, as luzes das sirenes refletiam em seus olhos, e algo mudou. Ele parecia não apenas um fugitivo, mas alguém emaranhado em algo tão arrogante que beirava o surreal. Um dos homens armados avançou e, com uma precisão aterradora, disparou um tiro para o ar. O estrondo ecoou pela festa e o desespero tomou conta. As pessoas gritavam, algumas caindo no chão, outras correndo em direções opostas. Isabela sentiu seu corpo estagnar, paralisado pela adrenalina e pelo estupor. Isabela, esqueça ele. Venha agora. O pai gritou, puxando-a para o lado. Mas em seu coração, a dúvida e o amor por Rafael formavam um turbilhão. E enquanto a confusão se intensificava, uma mulher surgiu do nada, vestida de preto, como um espectro, e com um gesto suave, revelou um distintivo dourado. Polícia! Todos para o chão! Sua presença era como uma tempestade, transformando o medo em obediência. O caos tomou outros rumos. Todos se lançaram ao chão. E Isabela, confusa e angustiada, sentiu que a situação pulava de uma trama de novela mexicana para um thriller de ação. Ela e seu pai se viraram ao mesmo tempo. E nesse momento, Isabela viu Rafael sendo cercado por policiais. Isabela, não! Confie em mim! Ele gritou, mas as palavras dela estavam entaladas em sua garganta. O homem que havia desaparecido anos atrás estava ali, e ela precisava de respostas. A pergunta agora era: quem ele realmente era? E por que ela não poderia simplesmente confiar em Rafael? A confusão era ensurdecedora, e a séria pergunta deixava um nó no peito de Isabela. Quando ela olhou novamente para Rafael, seus olhos pareciam de outro mundo, ou eram de alguém que nunca conheceu. O que ela faria? O tempo estava se esgotando, e a verdade, mais uma vez, estava prestes a se revelar com um custo muito alto. Isabela estava paralisada, a mente em um turbilhão, enquanto olhava para o rosto conhecido de seu pai. Parecia ter parado. Ele ali, em pé, no meio da confusão, pronto para prender Rafael, que permanecia cercado por policiais. O desespero em seu peito pulsava, cada batida lembrando-a da realidade cruel que a cercava. Pai, por que você está aqui? Sua voz tremia, cada palavra carregada de confusão e dor. Não temos tempo. Para isso, você precisa sair agora. O pai a puxou com força, mas Isabela hesitou, angustiada. O que Rafael havia dito sobre ela não confiar em ninguém ecoava em sua mente. Mas também havia algo em seu olhar que a fazia querer acreditar nele, mesmo diante do caos. Mas e Rafael? Ela gritou, a adrenalina tomando conta. As sombras de tudo o que conhecia estavam se estendendo. E a luz que havia encontrado em Rafael começava a parecer uma ilusão. Durante esse embate emocional, um estalo cortou o ar. Isabela se virou rapidamente. O homem nervoso, que havia tentado ajudá-la, estava sendo empurrado para trás por um dos policiais. Ele não é quem você pensa, gritou, mas seu aviso foi abafado pelo ruído da multidão em pânico. Ela se virou novamente para Rafael. Explique, por favor. Mas antes que Rafael pudesse abrir a boca, a cena tomou um rumo caótico. Um tiro soou e o chão vibrou sob os pés de Isabela. O homem que fazia parte do ataque armado pôs uma arma em sua direção. E por um instante, tudo ficou em câmera lenta. O pânico se espalhou.
O pai de Isabela a puxou para perto, mas a visão dela se fixou em Rafael, que a encarava com um olhar cheio de medo e determinação. "Fuja!" ele gritou, mas uma sombra de um grupo de homens armados se aproximava. Então, em uma fração de segundos, tudo aconteceu. O homem nervoso que havia tentado avisá-la sobre. Rafael virou-se e com um gesto rápido disparou contra o grupo de homens armados. O tiro ecoou como um trovão, e a cena se transformou em uma explosão de gritos e movimento. Mas o que seguia foi ainda mais surreal. Rafael, em meio ao caos, caiu no chão, enquanto uma voz feminina cortou a confusão. "Não disparem!" A mulher que aparecera antes, agora sem a máscara da polícia, se lançou em direção a Rafael. "Ele é um agente, deixem-no!" As palavras dela pairaram no ar, como um soco no estômago de Isabela. "Um agente?" Desesperada, tentou processar o que estava ouvindo. Rafael se levantou com dificuldade e a mulher continuou. "Ele está infiltrado, o tempo todo. Os homens que estão aqui também estão." "Atrás de você, Isabela." Cada frase dela parecia um eco de verdade devastadora, rompendo o que restava de confiança em sua mente. "Eu não entendo. Por que vocês estão me envolvendo nisso?" Isabela gritou, o nó de ansiedade se apertando em sua garganta. A mulher olhou nos olhos dela, como se estivesse tentando transmitir sua realidade. "Eles sabem dos seus laços com ele. Estão usando você como isca. Você precisa ir." Nesse momento, a mente de Isabela se agitou. Todos os momentos compartilhados, cada riso e cada olhar, era tudo uma grande mentira. O amor que sentia por Rafael sentia-se agora como uma armadilha, um engano que poderia custar-lhe tudo. A cena ao redor se tornava cada vez mais intensa. Os homens armados avançavam, e a identidade deles se tornava cada vez mais clara. Eles eram da rede criminosa que Rafael havia tentado derrubar. Isabela olhou para ele, que parecia lutar contra a dor e a confusão. "Você sabia? Você me usou como isca?" "Isabela, eu nunca quis que isso envolvesse você." Sua voz estava cheia de arrependimento, mas no fundo, a dúvida a consumia. Enquanto o tempo se esgotava, a pressão aumentava. A mulher se virou e a puxou. "Precisamos sair agora." Isabela hesitou, desejando que o mundo voltasse no tempo onde os sentimentos não fossem uma linha tão tênue entre amor e traição. Enquanto seguia com a mulher para longe, um grito cortou o ar. "Vá, Isabela! Você é a única que pode parar isso." Rafael gritou por ela, mas os olhos dela estavam preenchidos com a realidade devastadora. O que a mulher realmente sabia? E o que aconteceria se, ao dar as costas, ela estivesse deixando Rafael para seu destino trágico? A dúvida se instalava como uma sombra. Em meio ao caos e à revelação, a escolha estava ao seu alcance. Mas a que preço? O rosto confuso de Rafael aparecia em sua mente, e ela se perguntava quem ele realmente era. Isabela estava paralisada, a mente um turbilhão enquanto olhava para o rosto conhecido de seu pai. "Pai, por que você está aqui?" Sua voz tremia, confusa, como se estivesse em um pesadelo que não conseguia acordar. O caos ao redor borrava as linhas entre pânico e desespero. "Não temos tempo para isso. Você precisa sair agora." O pai a puxou, quase arrastando-a. Mas Isabela hesitou. O que Rafael havia dito sobre a confiança a fazia questionar tudo. Mas o olhar angustiado de Rafael, fixo nela, ainda tinha o poder de prender seu coração. "Mas e Rafael?" A palavra saiu como um sussurro entre as ondas de gritos e sirenes. Seu coração batia forte, o amor e a desconfiança se entrelaçando em uma dança caótica. "Ele não é quem você pensa que é."
Confie em mim, o pai implorou, seus olhos carregados de uma urgência que parecia querer atravessar a confusão. Mas novamente, Rafael chamou sua atenção com uma expressão desesperada. Isabela, eu estou aqui para te proteger. Então, tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um tiro ecoou. O som cortou a noite. A multidão se agitou como se todo o ar tivesse sido sugado para fora. Isabela se virou com o coração na garganta. Um grupo de homens armados aparecia ao longe, e a cena se tornava aterrorizante. A mulher que havia gritado para os policiais agora tinha um distintivo visível. Seus olhos fixos em Rafael. Ele é um agente. Não entrem em pânico. As palavras dela deixaram tonta. Um agente? Rafael? A confusão a envolveu, como se estivesse sendo empurrada para longe da realidade. Cada resposta que não conhecia se esfumaçava. Cada certeza que tinha sobre Rafael se dissipava. O que está acontecendo? Ela gritou. Mas o pânico a envolvia. Rafael olhou para ela, os olhos desesperados. Eu estou infiltrado. É tudo uma operação. Não é o que parece, Isabela. Mas o que deveria ser uma explicação agora parecia uma trama ainda mais complicada. O mundo dela girava. Todos começaram a se mover rapidamente. Os homens armados avançavam, e a mulher do distintivo gritou, todos no chão. A confusão foi geral. O pânico tomou conta de todos ali. Você não vai acreditar no que está acontecendo. O pai disse agora com a voz firme, mas ainda repleta de emoção. Isabela olhou para ele, à beira das lágrimas. Não confie nele. Mas então, um segundo tiro ecoou. E esse foi diferente. Um homem próximo de Isabela caiu, e a mulher com. O distintivo gritou algo. É uma armadilha. O caos se intensificou. As pessoas gritavam, e Isabela sentiu os pés pesados. Uma explosão de luz iluminou tudo por um instante. E a mulher se lançou na direção do homem que tinha caído. A cena parecia um filme. Em toda a confusão, Isabela notou algo que a fez congelar. Uma tatuagem familiar nos braços do homem caído. Aquelas linhas e símbolos. Era uma marca que ela conhecia bem. Não, não pode ser, sussurrou, assimilando a verdade chocante. O homem que estava ali, aparentemente fora de controle, era um dos capangas de seu pai, alguém que ela não via desde a infância. Você o conhece? Ela indagou, com a voz quase inaudível. O rosto do pai se contorceu em reconhecimento, e a tristeza nos olhos dele se transformou em raiva. Ele foi um traidor. Ele sabe mais do que você pensa. Antes que pudesse compreender, Rafael gritou, Isabela, precisamos ir agora. Mas as palavras dele não tiveram peso, pois a verdade estava caindo como seixos em sua mente. O que ela pensou que era um romance encantador, agora se tornava uma rede de traições. O que você tem a ver com isso? Isabela questionou, apontando para o homem, seu coração martelando na garganta. Rafael ficou rígido. O caráter dele estava sendo desmantelado em tempo real. Isabela viu a expressão de confusão em Rafael, e por um instante ela questionou tudo o que acreditava. Quem era, portanto, realmente Rafael? Montenegro? A mulher no distintivo avançou, os homens armados controlando a cena à distância, e o peso da situação afundou mais. Você deve escolher agora, Isabela. Ele ou a verdade. Uma escolha. Um abismo diante dela. E enquanto tudo ao redor se desmoronava, uma nova e devastadora verdade começava a se romper na superfície. O que ela faria a seguir? A porta da realidade girava, e o que era uma simples descoberta agora parecia um pesadelo complexo que apenas começava. Isabela estava paralisada, a mente preenchida por um turbilhão de emoções.
O que ela pensou que era amor se misturava com o sequestro das verdades. O que você tem a ver com isso? Seus olhos se fixaram no homem que havia caído. O peso das revelações girava em sua cabeça, cada giro trazendo mais confusão. Rafael, desesperado, tentou se explicar. Isabela, eu não sou o que você pensa. Eu sou um agente, e tudo isso é uma operação. As palavras dele pareciam ressoar, mas o choque a envolvia. Ela olhou de volta para seu pai, um homem que sempre teve segredos, sua confiança relegada a um canto da memória. E você, pai? Você quer o quê? Que eu simplesmente escape? Não podemos ficar aqui. A voz do pai era firme, mas havia um tremor. As sirenes se aproximavam. O homem que havia tentado alertá-la estava na linha de frente, buscando uma fuga, mas a tensão no ar era palpável. De repente, uma explosão de luz. Um canhão de fumaça cortou o ambiente. A multidão entrou em pânico, gritos ecoaram, e Isabela se viu cercada pela confusão. Dentro da fumaça, ela viu uma silhueta familiar. Era sua mãe. Isabela, me siga! A mulher parecia definida, mas por que ela estava ali? A visão chocou Isabela. Sua mãe, depois de tantos anos, perdida na névoa da lembrança, agora se materializava em uma situação tão arriscada. Mãe, o que estava acontecendo? Era impossível. A última imagem que tinha dela era distante, quase embalando sua infância com saudade. Apesar de tudo, você precisa entender. Rafael, ele está em perigo. A voz da mãe era uma mistura de urgência e dor. A verdade não é o que você pensa. Existe mais em jogo. Os olhos de Isabela dispararam entre os dois homens e sua mãe, a crise a atingindo como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ela tentou processar as informações, mas as peças não se encaixavam. Você está aqui para me salvar, mãe? Você tem que me contar a verdade. Enquanto a fumaça se espalhava, a mulher vigilante com o distintivo se movia rapidamente. Todos no chão, gritou ela, e aquelas palavras ecoaram com a força de uma tempestade. A multidão, apavorada, se lançou em direção ao chão. O cenário parecia uma colcha de retalhos, medo, dor e confusão. Então, um estampido. Um tiro disparou, e Rafael gritou. Cuidado! O que estava acontecendo? O mundo ao redor parecia girar. Cada movimento, uma batalha. O puxar da mão de sua mãe a trouxe de volta à realidade. Em meio à angústia, ela decidiu. Eu não posso deixar Rafael. Com um movimento brusco, Isabela se despediu da mão da mãe e correu em direção a Rafael. Mas algo a paralisou. O homem que estava no chão, aqueles olhos que ela já conhecia bem, agora se tornavam um recipiente de dúvidas. Era o pai dele. Isabela, ele não é a resposta. Confia em mim. O peso das palavras era como uma marreta, abrindo um buraco em sua realidade. O quê? Como você? Na agitação, o pai de Rafael, que há muito tempo estava atrás de cortinas de sangue, havia reaparecido. Ele era parte do problema. Acha que ele o herói? Tudo o que ele fez tem um preço. O pânico rompeu ao redor. O silêncio era ensurdecedor e o olhar de Isabela se encontrou com Rafael. Você é mesmo um agente ou só quer me usar? As palavras dela tinham um peso cruel. O espaço entre eles foi tomado pela tensão eletrificada. Rafael a encarou com a sinceridade nas veias. Isabela, eu nunca quis te colocar nessa. Eu realmente estou lutando para derrubar essa rede. Os sons da confusão foram cortados por outro estalo. Outro tiro. Um deles acertou um dos dispositivos ao redor. Um brilho intenso tomou o ambiente, e a multidão se agitou ainda mais. Então, a revelação final. Todos estavam ali, emaranhados em algo muito maior.
Um grito cortou a multidão uma última vez. O colar! Eles estão atrás do colar! Uma peça de joalheria que Isabela pensou ser apenas um presente, algo que sua mãe havia deixado quando partiu. Alguma força sinistra estava buscando um objeto que parecia ordinário e, no entanto, enorme. Como um desdobrar de uma novela, tudo girou. Os laços de confiança foram rompidos, e a única certeza que Isabela tinha era que nem tudo era o que parecia. O que tinha em mãos poderia finalmente mostrar a verdade ou colocar tudo em perigo. O que Isabela escolheria? O que realmente havia ali? Enquanto a fumaça dissipava e a tensão subia, onde a verdade se despejava aos montes, era complicado entender quem era realmente o herói ou o vilão. Naquela história, Isabela estava paralisada, a mente preenchida por um turbilhão de emoções. O que ela pensou que era amor se misturava com o sequestro das verdades. O que você tem a ver com isso? Seus olhos se fixaram no homem que havia caído. O peso das revelações girava em sua cabeça, cada giro trazendo mais confusão. Rafael, desesperado, tentou se explicar. Isabela, eu não sou o que você pensa. Eu sou um agente, e tudo isso é uma operação. As palavras dele pareciam ressoar, mas o choque a envolvia. Ela olhou de volta para seu pai, um homem que sempre teve segredos, sua confiança relegada a um canto da memória. E você, pai? Você quer o quê? Que? Eu simplesmente escapei. Não podemos ficar aqui. A voz do pai era firme, mas havia um tremor. As sirenes se aproximavam. O homem que havia tentado alertá-la estava na linha de frente, buscando uma fuga. Mas a tensão no ar era palpável. De repente, uma explosão de luz de um canhão de fumaça cortou o ambiente. A multidão entrou em pânico. Gritos ecoaram, e Isabela se viu cercada pela confusão. Dentro da fumaça, ela viu uma silhueta familiar. Era sua mãe. Isabela, me siga. A mulher parecia definida. Mas por que ela estava ali? A visão chocou Isabela. Sua mãe, depois de tantos anos, perdida na névoa da lembrança, agora se materializava em uma situação tão arriscada. Mãe, o que estava acontecendo? Era impossível. A última imagem que tinha dela era distante, quase embalando sua infância com saudade. Apesar de tudo, você precisa entender, Rafael, ele está em perigo. A voz da mãe era uma mistura de urgência e dor. A verdade não é o que você pensa. Os olhos de Isabela dispararam entre os dois homens e sua mãe, a crise a atingindo como um soco no estômago. O que estava acontecendo? Ela tentou processar as informações, mas as peças não se encaixavam. Você está aqui para me salvar, mãe? Você tem que me contar a verdade. Enquanto a fumaça se espalhava, a mulher vigilante com o distintivo se movia rapidamente. Todos no chão, gritou ela, e aquelas palavras ecoaram com a força de uma tempestade. A multidão apavorada se lançou em direção ao chão. O cenário parecia uma colcha de retalhos, medo, dor e confusão. Então, um estampido. Um tiro disparou, e Rafael gritou, cuidado! O que estava acontecendo? O mundo ao redor parecia girar. Cada movimento uma batalha. O puxar da mão de sua mãe a trouxe de volta à realidade. Em meio à angústia, ela decidiu, eu não posso deixar Rafael. Com um movimento brusco, Isabela se despediu da mão da mãe e correu em direção a Rafael. Mas algo a paralisou. O homem que estava no chão, aqueles olhos que ela já conhecia bem, agora se tornavam um recipiente de dúvidas. Era o pai dele. Isabela, ele não é a resposta. Confie em mim. O peso das palavras era como uma marreta
tá abrindo um buraco em sua realidade. O quê? Como você? Na agitação, o pai de Rafael, que há muito tempo estava atrás de cortinas de sangue, havia reaparecido. Ele era parte do problema. Acha que ele é o herói? Tudo o que ele fez tem um preço. O pânico rompeu ao redor. O silêncio era ensurdecedor. E o olhar de Isabela se encontrou com Rafael. Você é mesmo um agente? Ou só quer me usar? As palavras dela tinham um peso cruel. O espaço entre eles foi tomado pela tensão eletrificada. Rafael a encarou com a sinceridade nas veias. Isabela, nunca quis te colocar nessa. Estou aqui para derrubar essa rede. Os sons da confusão foram cortados por outro estalo. Outra explosão iluminou tudo por um instante. E então, no meio do caos, a mulher que tinha o distintivo se virou novamente para Isabela. Seu rosto agora pálido em uma expressão de horror extremo. Não, não está acontecendo. O chão tremeu com um estrondo inesperado, que Isabela pudesse entender. Um dos homens armados disparou uma granada. A explosão foi imensa. O mundo ao seu redor se transformou em fumaça e gritos. Tudo desapareceu em um instante, como se tudo tivesse sido sugado. Quando a visão finalmente clareou, Isabela não podia acreditar no que via. No lugar onde estava o homem que tinha feito toda a confusão, agora havia apenas um vulto fumegante. E nas mãos dele, o colar. O objeto brilhando resplandecia em meio ao desespero. A verdade desabou sobre Isabela. O que estava acontecendo? O pai de Rafael estava em pé, e agora uma expressão fria de determinação se estabelecia em seu rosto. Ele se virou para a multidão e declarou em voz alta: Vocês não sabem do que estão fugindo. Esse colar não é só um objeto, é o coração de tudo isso. O choque a atingiu como um golpe físico. O colar era a chave para algo muito mais profundo. O que ela até aquele momento pensava ser uma história de amor e confiança, agora se transformava em um emaranhado sombrio de segredos. Diante da inquietação da multidão e da revelação aterradora que não entendia completamente, a única certeza que Isabela tinha era: tudo havia mudado. E Rafael? Quem era ele verdadeiramente? E o que significava o colar no meio de todo esse caos? Enquanto a fumaça envolvia o ambiente, a pergunta na mente dela pulsava, como um eco interminável: qual é a verdadeira natureza das pessoas ao meu redor? Isabela estava em estado de choque. O colar brilhava lá, como se estivesse zombando dela. O que está acontecendo? A confusão a envolvia, seu coração martelando. A multidão estava apavorada, a sirene soando como um lamento distante. Cada rosto ao seu redor expressava medo, e o cenário parecia um quadro de caos. Isabela, confie em mim, Rafael gritou com um desespero genuíno nos olhos. Mas a dúvida a estrangulava. Como confiar em alguém que parecia estar sempre emaranhado em segredos? Seu pai, que há tanto tempo estava longe, agora se tornava uma figura ameaçadora. O homem que havia desaparecido havia anos estava aqui, tentando desviar a atenção dela. Ele vai te machucar. As palavras eram um eco desesperado dentro de sua mente, mas o que ela realmente acreditava? E então, uma explosão de luz. O chão tremeu, as pessoas gritaram, e Isabela sentiu o mundo girar. Tudo se transformou em um misto de fumaça e gritos. Quando a visionança clareou, ela viu Rafael sendo cercado por policiais e sua mãe empurrando a multidão, buscando abrigo. Isabela! A urgência na voz dela parecia saltar do peito. Você precisa me ajudar, temos que sair. A expressão de Rafael era de pura intensidade, mas Isabela se viu entre o desejo de correr para ele e o impulso de se proteger. Aquela sala, agora um campo de batalha, não era mais segura. Ela parou.
o que realmente significava tudo aquilo. O amor por Rafael estava sendo dilacerado. Eu não sei se posso te confiar. A dúvida cortou o ar, mas a necessidade elétrica de romper com a incerteza começou a brilhar. Sem saber exatamente o que fazer, Isabela olhou para o colar, que agora parecia brilhar intensamente. Antes parecia apenas uma joia, mas agora emanava uma energia que sugeria muito mais. Isabela, me ajude! O clamor de Rafael ressoou como um apelo ancestral. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer mentira que estivesse ali. Ela queria acreditar na verdade dele, mas as sombras da traição a seguiam como um manto negro. E naquele momento, uma escolha se formou diante dela. Ela poderia correr com sua mãe, deixando Rafael para trás, ou se arriscar e se juntar a ele na batalha contra o desconhecido. Vamos, disse a mãe, mas as palavras de Rafael cortaram o espaço. Isabela, se você se for, eles vão querer te pegar também. O batimento de seu coração disparou. Ela respirou fundo e, em um gesto de ousadia, caminhou em direção a Rafael. Eu vou ficar. Vamos juntos. Aquela decisão era como uma lâmina que cortava os laços do medo. A sala ao redor começou a se desmoronar, mas enquanto os gritos aumentavam, a luta por um futuro se tornava mais clara. Isabela olhou nos olhos de Rafael novamente, em busca da verdade que sempre acreditou estar escondida. Ele segurou firme sua mão e a conexão parecia iluminar o espaço ao redor. E assim, com os perigos se aproximando, eles se prepararam para encarar o desconhecido juntos. O colar parecia brilhar com uma luz própria, como se estivesse esperando por esse momento. O que realmente aconteceria a seguir? Antes que pudessem se mover, uma sequência de gritos alterou seu foco. Cuidado! Disparos ecoaram através da sala, e enquanto corriam, a única certeza que tinham era que as escolhas feitas ali lançariam suas vidas em um novo destino. Agora, a hora de agir era urgente. Não havia volta. O futuro estava incerto, mas juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. E agora, amigos, é a sua vez de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e somente os verdadeiros fãs entendem a importância de estarem juntos nessa jornada. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.